Oi, tudo bom? Eu vou fazer umas perguntas e se você responder sim para uma ou mais, eu indico que você fique até o final do vídeo. Porque eu não vou falar só do chá de carqueja, mas eu vou dar 2 dicas importantes para você substituir até 7 remédios que você provavelmente usa. É isso mesmo, vamos lá? Você sofre de cólica abdominal? Dor de barriga mesmo, ou até mesmo aquela dor depois de almoçar ou de jantar? Se sim, conta aqui pra mim nos comentários o que você toma quando você tem esse tipo de dor. Você sofre de gases estomacais? Prisão de ventre? Insuficiência hepática? Você tem dificuldade para emagrecer? Você precisa regular a microbiota intestinal? Você precisa fazer uma limpeza, tipo um detox das toxinas do corpo? Você tem falta de apetite? Tem muitas alergias? Vamos lá, pedra nos rins você tem? E pedra na vesícula? Tem cálculo biliar? Tem úlcera gástrica, gastrite? Me conta nos comentários quais dessas perguntas você marcou sim. No vídeo de hoje você vai ficar chocado ao descobrir um substituto de 7 medicamentos de uso comum que causam os efeitos colaterais sérios e perigosos. Eu vou falar para você como tratar as dores que eu te perguntei antes com esse chá. E vou pedir para você aguardar até o final, porque eu vou detalhar como você vai se tratar em cada caso. Eu falo mesmo das contraindicações, porque apesar de ser um fitoterápico, ele também tem seus alertas. Tá curioso, né? Então fica aí, eu vou te contar tudinho agora para você. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o problema sério que os medicamentos alopáticos podem causar para a saúde, quando eles são usados incorretamente. Com frequência, né? E eu fiz uma lista, gente, de 11 remédios mortais que você tem em casa. E eu tô falando isso porque tem muita gente que me pergunta sobre o que tomar, já que os medicamentos causam enormes efeitos colaterais. Então vai aí um vídeo que substitui um monte de medicamentos de uma só vez. E se você não assistiu, então eu vou deixar aqui, nas recomendações em algum lugar aqui, para você assistir esse vídeo depois desse, porque esse aqui você tem que assistir até o final. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar, mas a carqueja é conhecida em alguns lugares do Brasil como Três Espigas, Bacanta, Cacaia, Amarga, Vassoura, entre outros nomes. Me conta aí de onde que você está me assistindo e como é que chama a carqueja. Mas você sabia que ela é usada há milhares de anos? E é reconhecida como um fitoterápico fantástico. O seu primeiro benefício é que ela é muito boa para o estômago, porque ela controla a produção do muco e tendo então uma ação gastroprotetora. Então a curiosidade é que ela tem a mesma função do omeprazol, do pantoprazol, dos ols aí da vida. Ou seja, você tá com dor de estômago ou tem úlcera gástrica, não toma remédio não, toma chá de carqueja, gente. Eu já dei uma super dica aí para você que tá prestando atenção. Outro benefício é na parte digestiva. O chá de carqueja, ele é muito efetivo para as cólicas abdominais. E em alguns lugares do Brasil é chamada essa cólica de coxada, né? E esse chá tem a mesma ação do Buscopan, do Lufital, que é de eliminar os gases, né? E diminuir a distensão abdominal, mas sem os efeitos colaterais que o Buscopan e o Lufital causam. Tá aí uma outra super dica para você que toma Buscopan. Se você tá prestando atenção nesse vídeo, deixa aqui para mim nos comentários para quem é que você vai encaminhar esse vídeo que reclama de dor de barriga e cólicas. E não acabou não. O chá de carqueja tem ação de cicatrização, ele cicatriza as úlceras e as feridas gástricas, é isso aí, e ele evita ainda novas feridas. O chá de carqueja também regula, sabe o que? A glicemia, ele ajuda nos casos da diabetes tipo 2, ele regula o açúcar do sangue, melhora a microbiota intestinal e por isso ela acaba matando as bactérias deletérias e melhora também aquela permeabilidade intestinal. Logicamente, quem tem permeabilidade intestinal provavelmente tem muitas alergias. E o chá de carqueja trata dessas alergias. Ele também é rico em polifenóis e tem uma alta concentração de quercetina. E por isso que ele é rico em antioxidantes, ele é anti-inflamatório, previne a obesidade e doenças cardiovasculares. E ele melhora também a dor muscular e articulação. Por isso que ele é um poderoso anti-inflamatório e analgésico. Tá aí um outro remédio que você já pode tirar da sua caixinha de medicamento lá do armário. É a Novalgina, o diclofenaco e o ibuprofeno. Chispa, para que você vai tomar esses remédios? Você tem o chá de carqueja. Ele regula a pressão, ele é hipotensivo. Quer dizer que ele tem ação de abaixar a pressão alta, porque ele promove a diurese, ou seja, deixa você fazendo bastante xixi. Ajuda você a não tomar medicamento para pressão, como a losartana, entre outros. E para você que tem pressão alta e faz uso de remédio, você tem que assistir a minha playlist sobre alimentos que abaixam a pressão naturalmente, para evitar a disfunção erétil, queda de cabelo e depressão,
que são justamente causados por esses remédios para pressão alta. Ó, previne as varizes e as olheiras devido à rutina que está presente na carqueja. É rutina, não é rutinha não. Agora, quem não pode fazer uso da carqueja? A contraindicação primeira é para mulheres grávidas e lactantes, porque ele pode ser abortivo. Também quem faz uso de medicamentos hipoglicemiantes, porque ela abaixa a glicemia naturalmente. Mas se você faz uso desses remédios, então não deve usar junto para não ter uma hipoglicemia. Se você for substituir, então consulte o seu médico antes. E como se tratar das doenças que eu falei antes? Anota aí, caderninho. Ó, para tratar diabetes tipo 2, você vai tomar 2 xícaras de chá por dia. Repete o tratamento e faça o controle da glicose. Não substitua o tratamento convencional sem consentimento médico, tá bom? Para cálculo biliar, você vai tomar 2 a 3 xícaras de chá por dia, tá bom? Por 3 semanas seguidas, pelo tempo necessário até reduzir os cálculos e as cólicas. Para tratar da gastrite, tome 1 xícara meia hora antes das principais refeições e repita o tratamento pelo tempo necessário da sua cura. Para tratar gases estomacais, prisão de ventre, a insuficiência hepática, para você ter ação laxativa, eliminar as toxinas, falta de apetite e acidez no estômago, você vai tomar 2 a 3 xícaras de chá ao dia pelo tempo necessário da cura. Agora, para ajudar a emagrecer, você toma só 2 vezes ao dia o chá. E para tratar o fígado e o intestino, você toma 1 ou 2 xícaras de chá quando for necessário. E agora a questão é, como é que eu faço esse chá? Você vai cozinhar o talo, a folha ou as hastes desidratadas da carqueja, ou da própria planta in natura, né? Para quem tem o pezinho em casa ou na casa do vizinho. Se for usar da forma desidratada, é 1 colher de sobremesa para 1 xícara de chá. Se você for usar a folha e as hastes in natura do pé aí da sua casa, você vai picar até dar 1 colher de sopa, tá bom? De folhinha lá. E para 1 xícara de chá de água. Você vai esperar a água entrar em ebulição. Ebulição é quando vai subir as bolinhas ali, tá fervendo, você colocar o dedo lá, você perde. Você ferve por 2 minutos, se tampe e espere esfriar para tomar. Você vai usar no máximo, gente, 3 xícaras de chá por dia, é o melhor. E tomar antes das principais refeições, é a melhor forma de usar o chá de carqueja. Agora, se você está sentindo dores fortíssimas, esse chá ele é super recomendado para tratar a dor e também controlar essas crises. Mas, logicamente, você precisa descobrir a origem dessas dores, que podem ser pedras na vesícula, cálculos renais ou biliares, que causam muitas dores e por mais que os chás ajudem, é necessário, para o seu bem maior, investigar, ok? Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostou desse vídeo? Já dá para deixar aquele like, se inscrever no canal e tocar no sininho? E o compartilhamento? Já compartilhou com aquela pessoa que está precisando saber? Eu estou esperando você aqui de novo para o próximo assunto. Conta para mim qual é a sugestão para os meus próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima!